Pessoal, em muitas questões, em leis de Newton principalmente, eles costumam colocar o que a gente vai chamar de aparelhos de medida, que são dois, as balanças e o tal do dinamômetro, que daqui a pouco eu vou desenhar. Quando se fala na balança, é aquela balança de banheiro mesmo, balança de farmácia, balança de açougue, tanto faz. Balança mede o quê? Essa foi uma pergunta que eu fiz para vocês na aula introdutória. A maioria fala ou peso ou massa. Agora eu quero te provar exatamente o que uma balança faz. A pessoa está aqui em cima de uma balança. Quais são as forças que atuam na pessoa? Bom, tem o peso dela. O que mais? Reação da normal. Acabou. Qual dessas duas está lá na balança? Nenhuma. O peso da pessoa está na pessoa. A reação da normal está na pessoa. Qual é a força que esmaga a balança? Ah, Jaques, você já falou isso para nós. A força com que esse cara comprime a balança é essa força que vai fazer o ponteiro mexer. Essa força é a compressão da normal. Então, repare, qual é a força que a balança vai medir? É o N'. Jacques, mas por que a gente tem mania de falar que a balança mede o nosso peso? Você vai entender, mas entenda o seguinte, quando eu subo na balança, se eu ficar quietinho e tem lá 70 quilos, você concorda que se um amigo meu chegar aqui por trás e pisar na balança, esmagando a balança não vai marcar mais? O que a balança mede? É a força com que ela é esmagada. E por que a gente utiliza para saber o nosso peso? Então vamos pegar a dinâmica da coisa. Qual é a força que a balança mede? N'. Mas vamos estudar a pessoa. Ela está parada. Se ela está parada, então as forças se anulam. Esse cara está em equilíbrio. Logo, a reação da normal é igual ao peso. Que lei que eu estou usando? A primeira lei de Newton. Tá bom, mas eu sei que a reação da normal é igual ao peso. Mas a terceira lei de Newton me garante que a reação da normal tem que ser igual à compressão da normal. N é igual a N'. Isso é a terceira lei de Newton. Uai, junta todo mundo. Se N é igual a P e N é igual a N', então N' é igual a P. Olha só o que a balança mede. N'. N' sempre será igual a N. E que nesse caso é igual a P. Repare, pessoal, então a balança mede a compressão da normal, que nessa situação coincidiu com o valor do nosso peso. Uma coisa é fato, a compressão da normal é sempre igual à reação da normal. Então, em qualquer questão, a dos elevadores, por exemplo, né, que a gente vê muito isso em segunda lei de Newton. O cara entrou no elevador, subiu na balança. Se ele pedir, calcule a leitura da balança, você vai procurar quem? Você vai calcular sempre o N. Por quê? Porque o N é sempre igual a N'. Porque N é sempre igual à reação da normal, é sempre igual à compressão da normal. Jacques, mas você falou que aqui coincidiu com o nosso peso. Pois é. Aliás, antes de eu falar dessa situação, um exemplo famoso de prova. Mostrava uma pessoa, uma bailarina, em cima de uma balança e falava no enunciado que ela tinha 50 quilos. E o mostrador da balança indicava o número 50 quilos. Aí ela ficou na posição relevé. É aquela que ela fica na ponta dos pés. Aí o vestibular perguntou, mantendo-se na posição relevé, podemos afirmar que a leitura da balança foi, continua de 50 quilos, mais de 50 quilos ou menos de 50 quilos? Sabe o que a maioria pensou? Pressão é força sobre área. Quanto menor a área, maior a pressão.
Legal, esse raciocínio está correto. Mas aí eu te pergunto, balança mede pressão? Não, balança mede a compressão da normal. Olha aqui, ó, só para você entender. Se eu pegar esse desenho aqui e fizer isso aqui. Tá bom, agora tem um cara na ponta dos pés. Ele engordou? Mudou o peso dele? Não. Então não muda a reação da normal. Se não muda a reação da normal, não muda a compressão da normal. O que modificou aqui? Nada, gente. Então cuidado com essas bobeiras aí, tá? Outra coisa que é interessante, se você encontrar na sua cidade aí, farmácias que ainda tem aquelas balanças de ponteiro. As digitais não vai servir agora, tá? Para o que eu vou falar. Procura as balanças de ponteiro. Se encontrar, sobe na balança, mas não saia. Fica quietinho e olha para o ponteiro. De repente você vai notar que esse ponteiro fica tremendo. Espera aí, você está engordando e emagrecendo tão rápido assim? Indo e voltando? Não faz sentido. O que a balança está medindo? Pega os dedos, tenta encontrar as suas carótidas aqui e na hora que você pegar a pulsação, olha para o ponteiro. Você vai ver que o vibrar do ponteiro coincide exatamente com o batimento cardíaco. A balança está medindo o batimento naquela hora. Vai, Jax, e aí? Cara, olha que doido. Isso que eu quero que você entenda. Quando eu estou quietinho ali, o meu coração está pulsando. Na hora que ocorre a sístole, aumenta a pressão sanguínea. É como se tivesse um martelinho na planta dos meus pés e pá, bate na balança e o ponteiro vai para frente. Na diástole, relaxa o músculo cardíaco, cai a pressão. É como se eu tirasse o martelo. E aí, indo, batendo, bombeando, então fica lá, pá, 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 e o ponteiro vai e volta, vai e volta, vai e volta, tá? Isso é uma prova para você que balança mede a força com que ela é esmagada. E qual é a força que faz isso? A compressão da normal. Repetindo, que é sempre igual à reação da normal. E que aqui foi igual ao peso. Agora, vou criar 4 situações. Muito famosa essa questão da pessoa que sobe numa balança com uma bengala de peso desprezível. A que cai no vestibular é essa. Um cara de 70 quilos, vamos pegar assim, um cara de 69 quilos pega uma bengala de 1 quilo e sobe numa balança. Quantos quilos que vai registrar lá? Vai registrar ela. Gente, cuidado. Balança mede a compressão da normal, mas ela registra lá o número em quilos, né? Então, 69 com mais 1, esse cara tem 70 quilos no total. Qual é o registro lá na balança? 70 quilos. Aí ele vai e faz uma força, empurrando a balança. Imagine que essa força equivalesse a 5 quilos de força. Qual é a leitura da balança? A maioria na época, se ele está pressionando a balança, então a balança vai marcar mais. Será? Vamos lá. Tem um cara com uma bengala. Faz esse teste na sua casa. Vai lá no banheiro, você deve ter essa balança em casa, aquelas balanças comuns de banheiro. Pega uma vassoura e sobe na balança. Aí tem lá, sei lá, 70 quilos. Pega o cabo da vassoura e pressiona o chão. E olha para a balança. O que ela vai marcar? Você concorda que antes o meu corpo esmagava a balança. Só que agora, com a bengala, eu empurro o chão para baixo. O chão reage, joga o meu corpo para cima. Ora, se o meu corpo é empurrado para cima, então significa que o meu corpo não esmaga a balança tanto quanto antes. Logo, agora eu esmago menos a balança. Ou seja, nesse caso, a leitura da balança vai indicar um valor menor que o meu peso. A leitura é N', nesse caso, vai ser menor que o peso. Olha esse caso agora. Eu estou aqui, de novo, faz a experiência em casa. Sobe lá na balança, tem 70 quilos, pega o cabo de vassoura e esmaga o teto.
empurra o teto e olha, o que você acha que vai acontecer? Ora, quando eu empurrar o teto para cima, o teto reage, vai me empurrar para baixo e eu vou esmagar a balança mais do que eu esmagava antes. Logo, a leitura da balança agora vai ser um número maior que o meu peso. Tá entendendo quando eu falei que coincide com o meu peso? Só nesse caso aqui. E no último? Agora você já entendeu, né? Se eu esmagar o chão, a balança marca menos. Se eu esmagar o teto, a balança marca mais. E se eu esmagar a própria balança com a bengala? Na época, muita gente, nossa, a área de contato é menor. Quanto menor a área de contato, maior a pressão. Aliás, esqueci de falar um negócio. Aqui, pessoal, o fato da pessoa ficar na ponta dos pés mexeu na área. Tá, vem cá, se a área realmente fizesse diferença, faz a seguinte experiência, sobe na balança, tem 70 quilos e levanta uma perna. Agora eu tenho meia área. Antes eu tinha 2 pés, agora eu tenho a metade da área. A balança vai dobrar o seu peso? Imagina se a área fizesse diferença. Se a área fizesse diferença, se eu tivesse 70 quilos e uma mulher também tiver 70 quilos, em geral as mulheres têm pés menores do que os homens. A balança colocaria ela mais gorda, porque a área de contato dela é menor. Não faz sentido isso. Aqui, então, o que o pessoal pensou? Nossa, eu estou esmagando a balança, então a balança marca mais. Mas, olha só, na hora que ele esmagar a balança marcaria mais. Porém, quando eu empurrar a balança para baixo, a balança reage, me empurra para cima. O que eu acrescentar com a bengala, eu vou perder com o meu corpo. Um compensa o outro e a leitura continua a mesma. Pega a balança, pega a vassoura e pressiona. Você vai ver que o ponteiro nem mexe. Então, nesse caso, N' vai ser igual ao peso. Para encerrar a parte da balança, deixa eu te mostrar uma situação em que balança não serve. Balança, você viu, sempre fica na horizontal. E se a balança estiver inclinada? Quando você for num self-service, na hora que o cara medir o prato, pede licença para ele, ou só fazer uma experiênciazinha. Coloca o dedo do lado da balança, aqui assim, e levanta para ela inclinar. Você vai ver que a leitura da balança vai diminuir. Olha só o que acontece quando você fica inclinado. Quais são as forças que atuam na pessoa? Peso e reação da normal, não é isso? O que a balança mede? A força com que o pé esmaga a balança. A compressão da normal. Beleza? Bom, o que a gente sabe? N é igual a N' sempre por ação e reação. E aí eu te pergunto, N é igual a P? Já fizemos isso numa questão. Aqui a reação da normal anulava o peso, só que aqui, é claro, tá, pessoal, para ele não escorregar aqui, teria que ter atrito, só que a gente não pode desprezar, isso não vai fazer efeito no nosso problema. Você concorda que teria aqui, ó, Px para cá, e para cá eu tenho Py. E aí, o que mudou? N é igual a N'. E como esse cara não saiu voando e nem afundou, então a reação da normal é igual a Py. Junta isso agora. Se N é igual a N' e N é igual a Py, então N' é igual a Py. E daí? A balança mede quem? N'. Só que agora não coincide com seu peso. Coincide com Py. E daí, Jacques? Peraí. Se N' é igual a Py, quando a gente decompõe o vetor decomposto, ele não é sempre menor que o vetor original? Se N é igual a Py e Py é menor que P, junta isso, N' é menor que P. Aí, ó. A balança não vai registrar um valor que equivale ao meu peso.
Por isso que toda balança tem que estar perfeitamente na horizontal, porque se inclinar, ela vai marcar um valor inferior ao nosso peso. Só para ficar completo, Jacques, tem um PX para cá. Quem está anulando o PX para ele não escorregar nesse desenho meu? Teria uma força de atrito estático para trás aqui, tá bom? Então, fechei aqui o assunto balança. Vamos ver agora dinamômetro. Quando se fala em dinamômetro, eu quero que você tenha em mente aquele instrumento que a gente vê muitas vezes na praia, onde o pessoal vende ali peixe, caranguejo, pendurado. É um dispositivo metálico em geral, tem uma mola lá dentro e um ganchinho. Em aeroportos é muito comum o pessoal, às vezes, medir ali o peso da bagagem, porque sabe que se ultrapassar certos, acho que 21 quilos, paga, 21, 23, vai pagar uma taxa, aí para evitar isso, os caras fazem essas medidas lá na hora. Então, o dinamômetro é um dispositivo que mede força, só que eu quero ser mais prático com vocês. Nos vestibulares, o dinamômetro sempre vai estar preso a uma corda. Então, já que ele mede uma força, a força que tem numa corda a gente não chama de tração. Então, vamos ser bem práticos. Apareceu o dinamômetro na sua prova, ele vai te pedir, calcule a leitura do dinamômetro, igual eu fiz aqui, ó. Você tem aqui 2 blocos pendurados e tem o dinamômetro 1, dinamômetro 2. Calcule a leitura do dinamômetro. Em poucas palavras, calcule a tração na corda. Simples assim. Só que eu queria mostrar uma coisinha. Olha só. Tem aqui um dinamômetro onde alguém puxou o ganchinho e eu estou te garantindo que o dinamômetro está fazendo uma leitura de 3 newtons. Pergunta bobinha. Qual é a força com que eu estou puxando o ganchinho? Não tem pegadinha, não. É 3 newtons. Só que tem um detalhe. Você concorda que alguém tem que segurar lá do outro lado? Porque se ninguém segurar, eu vou arrastar o dinamômetro e ele não vai ler nada. A mesma coisa. Ah, segura o dinamômetro, bota uma malinha para pesar aqui. Uai, se eu não segurar, ele não vai medir nada. Então eu te pergunto, para esse dinamômetro ficar parado, qual é a força que eu tenho que fazer do outro lado para ele fazer a leitura em repouso? Você concorda que tem que ter uma força para cá valendo 3 newtons? Moral da história? Parece uma coisa boba, mas isso ajuda em questão um pouquinho mais difícil. A leitura do dinamômetro não é a leitura só de um lado, é sempre a leitura das duas extremidades do dinamômetro. Sempre vai ser a mesma força dos dois lados. Sempre, tá? Por que eu estou falando disso? Olha só essa questão aqui. Falava de uma corda que suportava no máximo 100 newtons. E aí um cavalo puxa essa corda com uma força de 100 newtons. Bom, se o cavalo puxa a corda com uma força de 100 newtons e a corda amarrada na parede, você concorda que está no limite. A corda vai arrebentar? Não vai. Se ele fizer 100,1, a corda arrebenta. Beleza. Aí o vestibular fez a seguinte pergunta. E se eu tirar a parede, trocar por um outro cavalo, e agora eu tenho 2 cavalos puxando com 100 newtons cada um? Ao fazer isso, aí o vestibular perguntou, a corda arrebenta? A maioria, vai. Um não, mas agora são 2 puxando, né? Pois é, pessoal, mas vamos fazer o seguinte, vamos representar as forças? Quais são as forças que tem no cavalo? Peso, reação da normal, que se anulam, não vou desenhar. A força F e a tração aqui. Ué. Esse cavalo não está parado, então você concorda que a tração é igual à força F? Uma anula a outra. Ora, se a tração é igual a F, então a tração vale quanto? 100 newtons. Se eu colocasse um dinamômetro aqui, qual seria a leitura dele? A tração que ele lê. Então, a leitura seria, então ele lê 100 newtons. Tranquilo? Agora vem para cá. Ah, o cavalo está parado também. Os 2 aqui, 100 para cada lado. Então, peso, reação da normal, que eu não vou desenhar,
Tem atração aqui, ué. Ah, tá bom. E daí? Uai, esse cavalo não está parado? Então, a atração é igual à força F, logo, a atração vale 100 newtons. Ah, mas e o outro cavalo? Mesma coisa. Peso, reação da normal, ele puxa para lá. Tem que ter atração para cá. E quanto que vale a atração? Ele não está parado? Então, a atração tem que ser igual a 100 newtons. Mesma coisa. Mas, Jacques, e o dinamômetro? Ah, se eu tacar o dinamômetro aqui, o que o dinamômetro lê? Não é a atração na corda? Uai, não é 100 newtons? Então ele vai ler quanto? 100 newtons, porque no fim das contas, tem 100 newtons puxando ele para cá e 100 newtons para lá. Logo, a leitura continua 100 newtons. Sempre os alunos perguntam, Jacques, e se um for 200 e o outro for 100? Aí vocês concordam que os cavalos não vão ficar parados? Aí a gente entra numa situação em que os cavalos não estão em equilíbrio. A força resultante não vai ser zero. Aí, segunda lei de Newton, muito mais difícil. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Aí a gente teria que calcular a tração na corda. Aula para depois, segunda lei de Newton. Mas, de qualquer forma, a leitura do dinamômetro vai corresponder à leitura da tração na corda. Se um cavalo tiver com 200 e o outro para lá com 100, então a tração não vai ser nem 100 e nem 200. Vai ser um valor intermediário. E aí a gente vê isso depois. Então, vamos lá, para encerrar a matéria. Massa de A tem 4 quilos, massa de B 2 quilos. Qual é a leitura de cada dinamômetro? Então, vamos lá. Representando as forças primeiro. Eu tenho peso de B e a tração na corda. Vamos chamar de 2, já que tem o dinamômetro 2. Tá bom? Quem está em A? Em A, eu tenho o peso de A. O que mais? A tração da corda saiu aqui de A para a corda, T2. E a tração aqui para a corda de cima, T1. Pronto. O dinamômetro lê a tração. Então, em A, ele não está em repouso? Tração para cima, força resultante é zero, já que está parado. Tração para cima é igual ao peso de A mais T2. E em B? Ora, em B, a gente tem a tração 2, a resultante é zero do mesmo jeito. A tração 2 é igual ao peso de B. Ah, mas o peso de B, massa é 2 quilos, peso igual a mg, então eu tenho que a tração 2 vale 20 newtons. Pega esses 20 e joga aqui. Então, eu tenho que tração 1 é peso de A, 4 quilos vezes gravidade 10, 40, mais os 20, então T1 vai dar 60 newtons. Moral da história, leitura de cada dinamômetro. Esse dinamômetro aqui, ele vai ler T1, 60 newtons, e o dinamômetro 2 lê a corda 2, 20 newtons. Isso a gente encerra a primeira lei de Newton. A gente vai começar então agora a segunda lei, que ela é assim mais sofrível para vocês.